Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui diante, Senhor Deus, do Teu livro, diante da Tua palavra, Pai, para ouvir a Tua voz, ó Senhor Deus, para que o Senhor esteja nos ensinando, Pai, nos mostrando, Senhor Deus, as verdades do Teu Evangelho e a Tua vontade para com a Tua igreja, para com o Teu povo, Pai. Fica, Senhor Deus, com essa igreja, Senhor, fala o coração dela por meio da Tua palavra, e que possamos, ó Pai, tirar ensinamentos preciosos, ó Senhor, para nós aqui nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir 1 Timóteo capítulo 5, agora dos versos de 9 a 16. Como eu falei anteriormente, o apóstolo Paulo gasta aí um bom tempo falando sobre uma realidade específica, que para nós é algo às vezes meio turvo, porque nós não temos essa prática no nosso meio, de um ministério de viúvas na igreja. Mas é interessante porque, apesar de não termos esse tipo de prática ou de serviço na igreja, nós vamos perceber que vamos tirar lições preciosíssimas daqui da palavra do Senhor, com relação aos serviços prestados na igreja, com relação a nós, membros da igreja, em relação a esses ou a essas que são viúvas, e que já foi, de uma forma recorrente, foi falado sobre isso, né? E no final desse trecho, nós vamos perceber que Paulo vai voltar a tocar nessa questão, o sustento daqueles que passam dificuldade, o sustento pela igreja. E nós vamos ver aqui também o ministério feminino na igreja, que é o ministério de mãe e esposa, traçado de uma forma aqui muito elucidativa, né, pelo seu oposto, ou seja, aquelas que deixaram de ser mães e esposas. Então, nós temos aqui diante de nós muito conteúdo que, apesar de não contemplar um serviço específico no passado, hoje na igreja, ele, de uma certa forma, ele apresenta algo que nós temos necessidade, que precisamos saber, e práticas que nós devemos desenvolver no meio do povo de Deus. Eu vou fazer a leitura do verso 9 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, se vê na prática zelosa de toda boa obra, mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas, contra Cristo querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Na última exposição, que foi no domingo retrasado, nós falamos do verso 8 e do que isso representa no âmbito não só ali do texto do apóstolo Paulo, mas da nossa realidade hoje, quando ele diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Agora, o apóstolo Paulo, ainda nessa temática, ele vai apresentar orientações referentes à conduta das viúvas que deveriam fazer parte dos grupos de viúvas que serviam a igreja. E aí nós vamos ter um exemplo muito claro das pessoas que devem prestar serviço à igreja. Porque a igreja tem um ministério, que é o ministério da palavra, exercido, e o ministério de governo no meio da igreja, pelos presbíteros e pelos diáconos. E existem outros serviços na igreja, principalmente o serviço que nós estamos vendo aqui, serviço de misericórdia. Existem muitas atividades que nós podemos desenvolver com o corpo de Cristo, e que a igreja deve produzir no seu meio, e não só produzir, mas incentivar esse comportamento entre os santos. Nós vemos a Escritura dizendo que nós devemos exortar uns aos outros, aconselhar mutuamente. Esses são serviços
que devem ser prestados não somente pela liderança da igreja, mas a igreja toda deve estar pronta para servir um ao outro nesse propósito, porque somos corpo de Cristo. Segundo William Hendricks, há no texto suficiente evidência para se comprovar que na igreja primitiva existia uma corporação de viúva com funções bem definidas. E esse grupo de mulheres exercia atividades no seio da igreja, como ministrar bons conselhos, nós já vimos isso, né? As mulheres mais jovens, orar, jejuar, visitar doentes, preparar mulheres para o batismo, levá-las à comunhão e ministrar orientação e diretriz a viúvas e órfãos que eram sustentados pela igreja, além de auxiliar o serviço diaconal na igreja, que é um serviço de misericórdia também. E havia muitos trabalhos que essas viúvas estavam em condições de exercer melhor do que qualquer outra pessoa, especialmente trabalhos entre mulheres. E é bom lembrar que naquela época haviam maiores barreiras sociais e psicológicas entre homens e mulheres. E esse serviço dessas mulheres mais velhas na igreja era um instrumento eficaz ali no meio do povo de Deus. Então, a partir disso, nós vamos ver o que Paulo está dizendo agora, nesse aspecto referente a determinadas orientações com relação à conduta que essas viúvas deveriam apresentar. Diz assim: não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se veio na prática zelosa de toda a boa obra. É interessante nós percebermos, de uma maneira geral, que um determinado serviço na igreja precisa de uma determinada experiência. Então, existem determinadas atividades na igreja que nós devemos dar para determinadas pessoas que demonstram essa vocação, que demonstram essa disposição e esse dom. Né? Então, vocês não vão me colocar para tocar violão nem tocar piano na igreja, porque seria um desastre. Nós devemos escolher as pessoas que sabem e que têm esse dom para exercer esse serviço na igreja. E eu poderia aqui mostrar outras atividades, e outras necessidades que a igreja tem, que nós precisamos nos envolver, mas nós precisamos ter tino para isso. Aqui não é diferente. E é isso que nós vamos ver. Não seja inscrita essas recomendações, essas orientações que estão fundamentadas em uma base. Nós vamos ver qual é. Olha o que diz o verso 9. Não seja inscrita viúva que contente ao menos 60 anos de idade. Essas viúvas são aquelas que foram qualificadas para o sustento material da igreja. Elas iriam receber da parte da igreja e iriam exercer uma atividade também. E é interessante perceber que Paulo apresenta, melhor dizendo, um limite estabelecido nesse caso. E fica mais fácil ainda entendermos por que esse limite quando nós lemos os versos 11 a 13. Quando ele diz: rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas tagarelas e intrigantes. Quando Paulo ele determina essa idade está relacionada a uma realidade muito presente. E esses versos 11 e 13 vão nos mostrar isso, que indica o tipo de comportamento frívolo e especialmente comprometedor ao qual as viúvas mais novas podem ser tentadas. 60 anos de idade, naquela época, era reconhecido ali na antiguidade como alguém que ficava mais velho, um idoso. E as paixões comuns da mocidade poderiam ser consideradas mais esvaziadas de seus perigos nessa idade. Ou seja, seria uma idade mais madura, em que uma pessoa mais velha não se daria, vamos dizer assim, ao luxo de cair ou ter determinados comportamentos que eram inapropriados para a sua idade, além de serem pecaminosos, porque representavam paixões comuns da mocidade, e essas pessoas poderiam ser consideradas mais esvaziadas de seus perigos nessa idade. Por isso ele diz: seja recomendada, no verso 10 também,
pelo testemunho. Percebam aqui o verso 10. Seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado os filhos, exercitado a hospitalidade. Percebam que se exige dessas mulheres, mulher de um só marido, boa dona de casa, exercida hospitalidade e caridade e testemunho de boas obras. Ao apontar que essas mulheres deveriam ser esposas de um só marido, Paulo quer dizer que elas não deveriam ser alguém que divorciou do seu marido e casou-se novamente. E você vai perceber que esse é o mesmo princípio que você observa ali na escolha de diáconos, presbíteros. Por quê? Porque elas deveriam ter boa reputação para que fizessem parte não somente desse serviço na igreja, mas também que fosse alvo do auxílio financeiro que a igreja iria lhe dar. E aí eu não sei se vocês lembram, na exposição anterior, o que nós vimos, está se confirmando aqui que as pessoas sustentadas pela igreja devem também apresentar um testemunho verdadeiro. Elas devem ser dignas disso também. E a igreja, nesse princípio, ela não estaria envolvida, e a igreja não estaria autorizada a auxiliar pessoas que dão um péssimo testemunho do evangelho em suas vidas. E que estivessem também envolvidas no serviço aos santos e que dependiam da ajuda financeira da igreja. Por isso, é interessante a gente perceber que somente os membros da igreja podem exercer atividades relativas ao serviço do corpo de Cristo. E por que isso? O princípio é esse. Pessoas que são comprometidas com a sua fé, que têm um compromisso com a igreja e que demonstram uma vida de integridade, de santidade, uma vida cristã autêntica. Então essas pessoas, elas podem e devem exercer determinadas atividades, seja elas quais forem, no meio do povo de Deus. Por isso que muitas vezes, em determinadas atividades da igreja, nós escolhemos determinadas pessoas, principalmente aquelas que estão em destaque. Por quê? Porque tem que ser pessoas que dão testemunho de vida, são crentes. Isso não quer dizer que as pessoas que venham de outra igreja e que comecem a participar dessa igreja não sejam dignas, mas elas precisam, em primeiro lugar, serem conhecidas pela igreja. Elas precisam dar esse testemunho no meio do povo de Deus. A igreja precisa conhecê-los. A liderança da igreja precisa conhecê-los, para que eles possam estar no meio do povo de Deus e servirem com toda a liberdade e liberalidade. Quantas vezes nós já vivenciamos situações, como membros da igreja e como pastores de igreja, de pessoas que estão envolvidas em determinados trabalhos, diretamente relacionados ou não à liderança, e que dão um péssimo testemunho por isso. E é o nome da igreja que está em jogo. Por isso Paulo diz, seja recomendada pelo testemunho de boas obras. A igreja não está autorizada a auxiliar pessoas que dão um péssimo testemunho do evangelho em suas vidas, e muito menos que estejam envolvidas no serviço aos santos. Isso é um péssimo testemunho para o povo de Deus. Outra coisa que nós observamos aqui é que nós devemos ter cuidado especial com aqueles que, estando em dificuldade, mas quando tinham recursos, estavam prontos para toda boa obra. Essas pessoas, elas têm um testemunho de vida que podem exercer misericórdia e servir as outras pessoas naquela situação em que ela se encontra agora. O testemunho vamos dizer assim, a vocação para um determinado serviço que ela já mostra em sua vida. E ela não faz aquilo por uma necessidade. Agora eu faço parte desse grupo de viúvas, eu vou ser assim. Então Paulo está dizendo que essas que antes eram casadas, tinham suas famílias, tinham seus maridos, e que exerciam isso naquele tempo, essas estão capacitadas para, nesse momento agora, exercerem o mesmo serviço. E aqui nós estamos vendo as obras dignas de serem realizadas por boas esposas, como se criou filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos,
No verso 10, seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. E é interessante nós percebermos que esses dois aspectos finais aqui, como todos eles, estão relacionados à hospitalidade e uma boa acolhida. Se ela socorreu o necessitado quando tinha condições de fazê-lo, se essa pessoa usou hospitalidade para aqueles cristãos e ministros quando viajavam para anunciar o Evangelho, hoje elas são competentes para exercer também esse serviço. E percebam que esse ministério de socorro naquele tempo, como em qualquer tempo, mas muito mais naquele tempo, era algo muito necessário no meio do povo de Deus. William Barclay, apesar de não ser um teólogo reformado, ele dá uma informação interessante quanto àquela época. Ele diz assim: no mundo antigo, as pousadas eram notoriamente sujas, notoriamente caras, notoriamente imorais, de modo que aqueles que abriam seu lar ao viajante cristão, ou ao estranho cristão num lugar longínquo, ou às pessoas jovens, cujo trabalho e estudos levavam longe de seu lar, estavam fazendo um serviço muito valioso para a comunidade cristã. A porta aberta do lar cristão é sempre algo prezado. Percebam que essas qualificações, elas são exigidas para aqueles que prestam serviço na igreja. Se nós olharmos lá as qualificações dos presbíteros, dos diáconos e das esposas desses homens, são as mesmas. E por que isso? Porque são pessoas que estão servindo ao corpo de Cristo. E aqueles que servem ao corpo de Cristo, eles devem demonstrar integridade, fidelidade e fé. Agora, uma coisa interessante, apesar de estarmos falando de determinadas atividades da igreja, nem todos praticam ou exercem determinadas atividades na igreja. Como um serviço mais direto, não são todos que são pastores, não são todos que estão envolvidos aí, como as comissões que nós criamos e outras coisas mais, e outras necessidades que a igreja tem. Mas perceba que de todas essas pessoas é exigido um testemunho de fé. E mais, não somente deles, mas de toda a igreja. Porque é isso que vai chamar a atenção da igreja ou da liderança da igreja para essas pessoas. Porque elas já exercem isso na sua vida cotidiana, na sua vida do dia a dia da igreja. Não há necessidade de ter um cargo ou de ter uma função. Vamos fazer um ministério. Eu não gosto dessa expressão porque ministério na igreja só existe um, que é o da pregação da palavra do governo. Vamos fazer aí um ministério, vamos dizer assim, de auxílio dos irmãos. Nós vamos auxiliar os irmãos nessa tarefa. E você pode criar o que você quiser. Mas essas pessoas, elas devem ser qualificadas, devem ter vida cristã digna, devem demonstrar aquilo que a palavra de Deus exige, não somente da liderança, mas exige de todo crente. E é isso que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo um quadro específico, mas as qualificações para esse quadro e aquilo que se exige deles da vida cristã é o que se exige de todo crente. Então, esteja você exercendo uma função na igreja direta ou indireta, ou não, você deve apresentar isso em suas vidas. Eu não sei quando surgiu essa ideia, mas é uma ideia muito presente na nossa igreja, nas nossas igrejas. Que quem serve é somente aqueles que têm algumas funções específicas na igreja. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Todos nós estamos a serviço do Rei. E todos nós temos a responsabilidade, tendo um cargo ou não, uma função ou não na igreja, de exercer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Você percebe que muitos já estão fazendo um discipulado, muitos acompanham os mais jovens,
outros mais velhos, né? Trazem determinadas pessoas para suas casas, começam a se envolver com determinadas pessoas e ali trocando experiências. Essa é a vida cristã. E não precisa ter um ministério de visitantes da igreja, um ministério de acompanhamento de novos membros. Não precisa disso. Não estou dizendo que essas coisas não possam funcionar na igreja, mas nós, como crentes, nós precisamos exercer isso, tendo isso na igreja ou não. De ver uma pessoa nova convertida, um casal novo convertido na igreja, um casal mais novo, você uma pessoa mais velha, ou da mesma idade, mas com mais experiência, se aproximar desse irmão, começar a conviver com ele, trazê-lo para perto de si, auxiliá-lo nas suas dificuldades, nessa caminhada cristã. E assim o corpo de Cristo vive. E é dessa forma que a palavra de Deus ela se propaga. Tem um livro de história de Júlio Gonzalez, a história do cristianismo ilustrada. Não sei porque falo ilustrado, porque não tem quase nenhuma ilustração, uma outra que parece, né? Mas ele disse que no início da igreja primitiva, o evangelho foi levado e teve alcance, mas pelos escravos, pelos soldados romanos e por aqueles que receberam o evangelho e estavam fugindo da perseguição, do que pelos próprios apóstolos, discípulos ou pregadores do evangelho. E é dessa forma que o evangelho se propaga. Olha o que Matthew Henry diz a respeito disso. Esses que desejam encontrar misericórdia, quando estão em situação difícil, devem mostrar misericórdia quando estão na prosperidade. Vou repetir. Esses que desejam encontrar misericórdia quando estão em situação difícil, devem mostrar misericórdia quando estão na prosperidade. E aí Paulo continua, verso 11, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Para a boa obra que Paulo tinha em mente, era preciso ter mais experiência, tempo e oportunidade. Por isso, elas deveriam ser viúvas idosas. E a experiência faz com que Paulo traga essas regras específicas para essa situação. Por quê? Porque lá no verso 15 ele diz assim: pois com efeito já algumas desviaram, seguindo Satanás. Paulo ele traz essas instruções porque não só havia uma necessidade, mas como havia um problema que eles estavam vivenciando dentro desse contexto. E havia a possibilidade de incluir, como parece, as viúvas mais novas. No entanto, a obra exigia uma devoção de todo o coração, ou seja, se os interesses estivessem divididos, essa obra seria prejudicada. Por quê? Porque a mente dessa viúva, mesmo durante as suas funções espirituais, estaria preocupada com a ideia de encontrar um esposo adequado. E então a sua eficiência seria prejudicada, e com frequência era isso que estava acontecendo. E essa seria uma razão para que as viúvas mais novas fossem rejeitadas para esse ministério. É interessante porque você vai observar aqui que o apóstolo Paulo aqui não acha falha nas viúvas mais novas em se casar. Pelo contrário, como ele diz aqui no verso 14, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, sejam boas donas de casa, e não dê adversário ocasião favorável à maledicência. O apóstolo aqui, ele não acha que há falha nessas viúvas mais novas em se casar. Pelo contrário, ele quer que elas se casem, mas ele acha errado que viúvas mais jovens, que haviam assumido um compromisso com um importante serviço espiritual na igreja, e que depois, não obstante, rompem esse compromisso, casando-se novamente. É o verso 12. Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. A tendência dessas viúvas, como Paulo teria notado repetidas vezes, era agitarem-se em seus desejos. E a mente delas estava ocupada de outras questões,
como por exemplo, o de um novo casamento, de um esposo. E aí o que acontecia? Elas se aborreciam com os deveres e seus serviços e começavam a se rebelar contra eles. E aqui nós temos um outro princípio. Quando nós nos dedicamos a uma tarefa, uma atividade relacionada com o povo de Deus, a nossa mente e o nosso coração devem estar nisso. Ou melhor, a nossa mente e o nosso coração devem estar no Senhor para exercer aquela função. E esse deve ser o motivo. Nenhum outro motivo deve ser contemplado. Porque seria pecaminoso da nossa parte. Imagine um homem exercer o ministério pastoral porque acha bonito falar à igreja, estar à frente de outros irmãos, ser recepcionado, ser considerado alguém, ou sei lá, ser estimado. Esse não é um desejo legítimo para o pastorado, ou para qualquer outra atividade na igreja. Porque nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é leviana. É interessante, levianas, significa literalmente exercer o vigor juvenil contra alguém, sentir os impulsos do desejo sexual, ou seja, querer o matrimônio. E o acúmulo desse sentimento indicado aqui não é necessariamente mal. Paulo não está falando que esses desejos sejam desejos pecaminosos ou sejam algo ruim. Pelo contrário, é natural que uma viúva jovem acalente o desejo de se casar novamente. Ela é jovem, exuberante, deseja ter um esposo, deseja ter uma família novamente. Então, ela deve se casar, caso tenha oportunidade. Mas, enquanto for viúva nessa condição, ela não deve ser incluída na lista de viúvas que exercem serviços especiais na igreja. No caso, nesse ministérios de viúvas. E Paulo vai dizer, essas estão divididas. Os seus interesses estão divididos. E por causa disso, não deveria exercer esse ministério. Porque houve um compromisso aí. É interessante porque muitas vezes, o que nós vemos aqui, que não é interessante, as pessoas se utilizam de determinadas funções na igreja para tirarem proveito próprio. Paulo está dizendo, não é errado casar. Naquela época, no primeiro século e segundo século da era cristã, as pessoas pensavam que o casamento era vamos dizer assim, era um mal necessário. Mas eles estavam redondamente errados. O casamento não é um mal necessário, o casamento é uma bênção. E é algo ordenado por Deus. E as pessoas que foram vocacionadas e que são conduzidas a esse tipo de vida, elas devem abraçar isso com todo o seu vigor, com toda a sua força e com toda a sua disposição, vivendo nesse relacionamento aquilo que a palavra de Deus nos chama a viver. Olha o que ele diz no verso 12, tornando-se condenáveis. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo está escrevendo aqui acerca das viúvas cristãs jovens que amam ao Senhor o suficiente ao ponto de solicitar um serviço especial no reino. Elas amam ao Senhor, elas querem estar nessa atividade e que juntamente com isso se preocupam com a ideia de matrimônio, que é completamente natural. Mas só que nesse caso, elas estariam repudiando seu primeiro compromisso com a igreja, ou seja, de continuar a obra do Senhor. E isso iria desenvolver em um juízo, ou seja, em culpa. E assim Paulo, com isso, quer poupá-las e promover a obra espiritual e de amor à igreja. E por isso ele aconselha que as jovens não sejam postas na lista. Não há nada de errado uma viúva jovem querer participar desse ministério. Mas Paulo estava vendo algo que estava acontecendo. Como ele diz no verso 15, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. A prática era comum na igreja. E por essa prática, por essa atividade, Paulo percebe que havia alguns problemas que poderiam ser evitados. Porque aquele era um serviço
de entrega total. E essas pessoas que se entregavam a esse serviço, elas tinham o objetivo de servir ao Senhor, de servir a igreja, de dar todo o seu tempo. E a gente precisa entender também que o contexto do apóstolo Paulo era um contexto diferente do nosso. Diferente do nosso. Até essa questão aí do ministério de viúvas, você não ouve isso por aí. Antes de tocar nesse texto, acho que ninguém aqui ouviu falar sobre isso. E determinadas práticas que existiam na igreja primitiva, e que, independente de serem permanentes ou não, todas elas têm um fundamento. E é esse fundamento que nós estamos vendo aqui. Verso 13, ele diz assim: além do mais, aprendem também a viver ansiosas, andando de casa em casa, não somente ansiosas, mas andam ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. Essa seria a segunda razão das viúvas mais novas não estarem nessa lista. Paulo naturalmente não quer que todas as viúvas jovens, não quer dizer que todas as viúvas jovens eram assim. Sua intenção era mostrar que tal coisa pode ocorrer e que a igreja não pode correr riscos. E é interessante, porque no meio do povo de Deus, nós precisamos, da nossa parte, cortar o mal pela raiz. Se há alguma coisa que nós possamos fazer que possa gerar um problema que vá redundar no mau testemunho, é preferível evitar esse problema. E era isso que Paulo estava dizendo. A sua intenção era mostrar que isso poderia ocorrer e que ocorria, e que seria muito prejudicial à igreja. Abraçar esse tipo de comportamento, tornar esse comportamento normativo, ou seja, inserir as mulheres, as viúvas mais novas nesse ministério. E olha o que ele traça aqui. Ele diz assim: aprendem também a viver ansiosas, andando de casa em casa, não somente ansiosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. Essa ociosidade era produzida, ou seja, fomentada pelo próprio ministério que elas viviam. Porque o ministério delas era esse, de visitação. Por esse andar de casa em casa. É a ideia de alguém fazendo um circuito. E essa atividade estava provavelmente associada às suas atividades ao serviço dos santos, prestar auxílio e ministrar conselhos. É interessante porque algumas práticas que nós exercitamos, se nós não tivermos cuidado, nós podemos, ao invés de criar benesses à igreja, trazer muitos prejuízos. Eu me lembro das experiências nossas, não somente como membros da igreja, mas como pastor também. Algumas pessoas que dizem assim, quando o pastor não visita é porque ele não visita, quando ele visita é porque visita demais. E muitos se aproveitam disso para ficarem ociosos. A visita pastoral é extremamente importante na vida dos membros da igreja. Esse contato com os irmãos, ali nós conversamos, nós falamos do reino de Deus, nós conhecemos as pessoas, nós nos envolvemos com seus problemas, principalmente quando tem um problema, o pastor está mais em cima, ali a liderança está mais em cima, para auxiliar em oração, em conselhos, em apoio. Mas aquelas visitas que os presbíteros, pastores e diáconos fazem, que são de visitas puramente de manutenção, de você visitar um membro, de se aproximar dele e tal. E muitos que exercem essa função, às vezes abusam disso, no sentido de só se dedicarem a essas coisas. Eu lembro de uma vez de alguém que citou um pastor, ele gosta muito de tomar cafezinho na casa dos membros da igreja. E aí parece que ele não tem nada para fazer. E realmente parece que esse pastor ele exagerava um pouco. E você via isso no púlpito claramente, porque as pregações não eram muito profundas. Quem não gosta de um bom papo? Quem não gosta de uma visita, de ser visitado, de uma conversa?
principalmente de um irmão que tenha o que compartilhar, ou o que auxiliar. Mas pessoas podem abusar disso, e fazerem disso um hábito. E a igreja às vezes pode nem perceber, mas levados por essa ociosidade, pela facilidade, como é bom conversar com os membros da igreja, deixa determinadas atividades, deixa determinadas responsabilidades para erradamente exercer, supostamente, um ministério que é tão bom no meio do povo de Deus. Era isso que estava acontecendo aqui. Essas mulheres faziam esse circuito, e essas atividades, esse circuito estava associado às suas atividades de serviço aos santos, ministrar conselhos, prestar auxílio, mas a tendência de viúvas mais novas era fazer de tudo isso uma fase de sua tarefa. Elas levavam muito para o lado social, era mais um social do que um serviço. Apreciavam companhias festivas, gostavam de se entreter em reuniões sociais, convertendo em sua tarefa em pura atividade social. Nada contra a atividade social entre mulheres, mas esse não era o propósito do serviço que prestavam. Percebam, há uma inversão aqui, de valores. Há uma inversão aqui de valores. Olha o que Calvino comenta sobre essa passagem. Não há nada mais decente uma mulher do que cuidar de sua própria casa. Muitas mulheres, porém, sofrem do vício contrário. Nada mais lhe agrada do que a liberdade de correr de um lado para o outro, especialmente quando se veem livres das preocupações domésticas e não tem nada o que fazer em casa. Além disso, essas viúvas, sob o pretexto do respeito devido ao status público que elas mantinham, desfrutavam de acesso mais fácil a muitas pessoas. Faziam de tal oportunidade que lhes era concedida pela benevolência da igreja mau uso para fins de ociosidade. Olha o que Matthew Henry fala a respeito disso. Ele afirma que dificilmente pessoas ociosas são só ociosas, mas são tagarelas. Elas aprendem a ser pessoas curiosas e dadas a conversas fiadas, loquacidade, e a causar discórdia entre vizinhos e semear discórdia entre irmãos. E essas que não tinham alcançado a sobriedade suficiente para esse serviço à igreja, deveriam se casar, gerar filhos e viver a vida comum do lar, ou seja, serem boas donas de casa. Paulo chama essas mulheres de tagarelas e intrigantes. Tagarelas são pessoas que expressam coisas tolas, insignificantes e inúteis. Percebam o que está acontecendo aqui. É como se você utilizar do seu trabalho, da sua atividade, você está lá no seu trabalho, Você trabalha no computador. Rodrigo lá, por exemplo, lá nas informações. Aí ele sai daquele canal de informações e vai começar a procurar coisas para o seu divertimento, no seu ambiente de trabalho. O instrumento que ele tem, as notícias, o acesso que ele tem à internet, as informações, ele desvia aquilo e passa todo o tempo da sua atividade fazendo aquilo ao invés de fazer outra coisa. Eu poderia dar vários exemplos. E Paulo chama a atenção de um problema específico no meio do povo de Deus. Eu não estou dizendo que visitas sociais não sejam boas. Não é isso. Não estou dizendo que as mulheres não tenham que se reunir como nós nos reunimos aqui na igreja, ou que só tenha que haver essa reunião das mulheres só por interesses relacionados à nossa devoção. Não, elas podem se reunir como nós também nos reunimos para outras coisas, para falar amenidades, para nos relacionar em coisas simples. E sempre os nossos encontros vão redundar nessa linguagem, ou seja, na palavra de Deus, sempre vai cair nessas coisas. Nós sempre vamos falar sobre isso, porque essa é a nossa vida, é aquilo que nos desperta. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo de pessoas que se utilizaram por falta de maturidade, por outros propósitos, de um instrumento da igreja para as suas próprias necessidades, até mesmo para procurar um esposo. E essas pessoas que agiam dessa forma, em geral, as viúvas mais novas,
deveriam ficar fora dessa atividade. Porque elas, com esse tipo de comportamento, não só elas, não só as mulheres, né? Mulher gosta de falar mais do que o homem, isso aí é notório, mas qualquer um que vive ansioso vai cair nisso aqui. Ele chama de tagarela e intrigante. Intrigantes são pessoas que se ocupam com ninharias, mas que são negligentes com assuntos importantes. Uma pessoa ocupada com os afazeres dos outros, intrometida. É essa a ideia aqui. E perceba que isso foge ao escopo do serviço que deveriam prestar à igreja, se aproveitando desse serviço para, ao invés de trazer bons conselhos, consolo, ajuda, ficar de conversa fiada, se metendo em questões alheias, sem importância. E aí, isso que Paulo fala aqui, parafraseia o que ele diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11. Essas pessoas não eram trabalhadoras ocupadas, mas pessoas intrometidas, como nós vemos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11. Pois de fato estamos informados de que há entre vós pessoas, e aí ele não fala se são homens ou mulheres, provavelmente os dois tipos, homens e mulheres, pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. É interessante que um poeta latino, ele apresenta uma máxima que está associada a essa situação. O nome dele é Horácio. Ele diz assim: foge de uma pessoa curiosa, porque comumente fala demais. Um historiador grego chamado Plutarco, na mesma linha, ele diz: não se pode confiar em nenhuma pessoa curiosa, pois quando tiver ouvido tudo, não terá descanso enquanto não se debruçar. De quem está falando? De uma pessoa curiosa, simplesmente? Não, de uma pessoa tagarela, como Paulo fala aqui. E intrigante. Uma pessoa que gosta de criar esse tipo de ambiente. E Calvino, comentando esse texto, ele vai diz que esse é especialmente o caso de mulheres que são, por natureza, inclinadas a falar demais e que não conseguem guardar segredo. É lógico que isso não é tendência somente feminina, por mais que as mulheres sejam mais afeitas que os homens do que isso, porque elas são mais... o comportamento feminino leva aos relacionamentos mais do que os homens. As mulheres são mais apegadas, elas são mais... elas desenvolvem o relacionamento, os homens são mais distantes. Mas isso não é um pecado somente delas. É um pecado de todos aqueles que vivem na ociosidade. E assim, segundo Calvino, Paulo estaria certo em associar a ociosidade, a curiosidade e a loquacidade. E por que ele fala isso? Porque ele faz essa demonstração por causa de problemas já vivenciados dessa forma. Algo que já havia acontecido no meio deles. E ao falar assim, nós concluímos que viúvas jovens já haviam vivenciado esse tipo de serviço. E quando Paulo adverte nessa linha, o apóstolo entende que o resultado de aceitar viúvas mais jovens poderia ser mais nocivo do que bom. E quando Paulo fala aqui, é a sabedoria divina que está falando por meio dele. É a experiência de um ministro do Evangelho, um homem inspirado, que viveu a vida da igreja e viu um determinado problema. E a sua preocupação e seu cuidado com a vida espiritual da igreja o fez criar determinados mecanismos para que se evite que esse comportamento continue. Certo comentarista diz o seguinte: é sempre certo que o maior impedimento que tem a igreja é a vida pouco satisfatória dos cristãos militantes. E também é certo que o maior argumento em favor do cristianismo é uma vida genuinamente cristã. E aí Paulo diz: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se
desviaram seguindo a Satanás. Então percebam que a primeira coisa que nos chama a atenção nesse verso é que a Escritura não vê, como falei anteriormente, o celibato como uma forma mais elevada do cristianismo. Não! Na igreja primitiva do segundo século, muitos pensavam dessa forma. Entretanto, nós vemos na Escritura a palavra de Deus dizendo completamente o contrário. O apóstolo Paulo quer que viúvas mais novas se casem e sejam inteiramente felizes e cumpram a sua vocação natural, desejando que cumpram a vocação feminina, de gerar e criar filhos para a glória de Deus. Ele quer que elas administrem seu lar e governem a sua casa, ou seja, sejam boas donas de casa. E o propósito do apóstolo Paulo aqui é promover o bem-estar da igreja e dessas viúvas jovens. E Paulo não quer que elas ajam de forma inconveniente. E elas devem aceitar uma oferta de casamento, se conscientemente puderem aceitá-la. A Bíblia sempre viu o casamento como algo nobre, como algo essencial, como algo necessário e como algo excelente na vida do homem, do ser humano. A gente sabe que nem todos foram chamados para isso. São exceções. Porque o ordinário é que um homem se case, tenha família, gere filhos. Esse é o ordenamento ordinário. Mas nós sabemos que existem situações que fogem, ou seja, exceções. Pessoas que permanecem na situação de solteiro por causa de uma necessidade familiar, ou por causa de uma morte, ou de uma separação. Mas Paulo está dizendo, o casamento é aceitável. E é um ministério tão excelente quanto qualquer outro ministério que a igreja possa exercer. Nós às vezes pensamos dessa forma, o ministério de governo da igreja, o ministério pastoral, isso é mais excelente do que o casamento. Se via muito isso naquela época. Tanto que você percebe que a igreja apóstata, a igreja católica romana, tem esse comportamento até hoje. E eles tiram daqui esse comportamento das mulheres com relação às freiras. Eles tiram daqui também. A falta de entendimento que o casamento, a união conjugal é algo excelente e você pode servir ao Senhor dessa forma. E você é chamado a servir ao Senhor e servir a igreja na criação de filhos, dando filhos à igreja e fazendo com que a igreja se prolongue, se perpetue através da descendência de Abraão, ou seja, dos filhos de Deus. E qual é o propósito do apóstolo Paulo com tudo isso? Olha o que ele diz: não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Ou seja, elas devem adornar a sua profissão de fé com uma vida que honre a Deus. Então aquelas viúvas mais novas devem se casar e exercer o ministério de mãe e esposas no seio da igreja. Estão servindo a igreja, estão servindo a sociedade quando criam e governam os seus lares como mães e esposas. Olha o que Matthew Henry vai dizer: se as donas de casa não tomam conta da casa, mas são tagarelas, dão oportunidade aos adversários do cristianismo a difamar o nome cristão, como parece ter ocorrido ali, quando Paulo diz: pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. E aí Paulo termina esse trecho, quando ele se detém para falar das viúvas, e perceba que nesse caso específico muitas coisas foram ditas, estão relacionadas direto ou indiretamente a essas mulheres, ou a essa condição no meio do povo da igreja. Então ele diz assim: se algum crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Paulo mais uma vez fala sobre isso. E é interessante porque a repetição na Bíblia, ela aponta para algo que nós devemos atentar com mais cuidado.
Não que as outras coisas não sejam importantes, mas que são coisas assim pontuais, coisas que nós devemos prestar atenção, provavelmente porque nós negligenciamos isso. Ou provavelmente porque nós somos deficientes, ou porque não percebemos essa ser uma necessidade tão importante. E aí a repetição. E aí Paulo, mais uma vez, dizendo que os crentes devem cuidar das viúvas, daqueles que estejam relacionados a eles e que precisam do auxílio, deixando de sobrecarregar a igreja com essas despesas. E, queridos, ali naquele tempo, eles faziam isso de verdade. Eles faziam isso de verdade. E era interessante porque essa é uma visão, uma perspectiva de igreja, de reino de Deus. O verso 17 vai dizer assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários que presidem bem. Quando ele fala dobrados honorários, dobrado em relação a quê? Dobrado em relação... Somente na mente de algumas pessoas que você tem o zero e você multiplica o zero. Você não alcança a meta, mas você vai multiplicar a meta que você não vai alcançar. É só na mente de algumas pessoas loucas. Quando se fala em dobro, triplo, tem uma comparação. Há uma comparação. Percebam que o salário, ou seja, a remuneração daqueles que se dedicavam ao serviço do ministério, ou seja, aqueles que governavam a igreja, aqueles que pregavam a palavra de Deus, deveriam ser dobrados em relação às viúvas. E a ideia é que essas mulheres, elas recebiam aquilo que era suficiente para as suas necessidades. E os ministros, aqueles que estavam envolvidos, no ministério da igreja, deveriam ser mais ainda cuidados ou observados com relação às suas necessidades. Por isso ele fala de dobrados honorários. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja auxiliava. A igreja se preocupava com aqueles que realmente tinham necessidade. Se nós pegarmos lá Atos capítulo 2 e capítulo 4, nós vamos ver. Era isso que acontecia. Não era vamos dizer assim, os apóstolos chegavam e começavam a jogar dinheiro para o alto. Não. Quando existia necessidade, a igreja se envolvia para suprir a necessidade daquele irmão, até que aquele irmão pudesse, por si mesmo, trazer o seu próprio sustento. E por causa das perseguições, por causa dos problemas do mundo, essas pessoas perdiam os seus bens e ficavam completamente desprovidas. E aqueles irmãos que tinham condições, que eram mais abastados, e até mesmo aquelas pessoas que não eram tão abastadas assim, a gente vê isso na igreja da Macedônia, eles faziam questão de ajudar, conforme as suas posses, conforme as suas necessidades, aqueles irmãos que estavam em situação degradante ou de necessidade. A igreja se envolvia nisso. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. Nós precisamos ter um coração mais voltado para isso. E eu falo isso, todos nós. Com ofertas que nós podemos dar à igreja ou diretamente a essas pessoas. Nós precisamos nos envolver nessas coisas, ser agradável diante do Senhor. Mas a Escritura deixa isso bem claro, conforme a condição de cada um. Paulo briga com a igreja da Macedônia. Ele não exige nada deles. Ele diz que eles brigaram para poder fazer parte daquela arrecadação. Não, nós queremos fazer parte. Ele sabia que a situação deles era difícil, era complicada, mas eles queriam tirar daquilo que eles tinham, do pouco que eles tinham, e auxiliar no sustento daqueles irmãos que ali na Palestina passou uma época de fome e de escassez muito grande. E a gente percebe na Escritura como isso é fruto de um coração que teme ao Senhor. Porque não são pessoas que querem aparecer. Não são pessoas que, poxa, eu não estou podendo dar, mas vou dar só para os outros verem. Mas são aquelas que entendem que estão sendo agraciados por Deus, que foram abençoados por Ele, e que podem abençoar outras pessoas conforme a sua condição. E às vezes a gente só fala de dinheiro, Mas não é só dinheiro, é com seus bens, muitas vezes.
Às vezes até com o seu próprio trabalho. Não é, Caio? Com o seu próprio trabalho. E assim o corpo de Cristo se fortalece. E mostramos a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Os crentes devem cuidar das viúvas que estejam a eles relacionadas. É isso que o apóstolo Paulo fala. E qual é a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo não é uma preocupação egoísta. A igreja vai ficar à vontade. Não. A igreja vai ficar à vontade para poder ajudar aqueles que realmente precisam. Que não tem ninguém no meio da cristandade por si. E isso, segundo a Escritura, é responsabilidade dos familiares mais próximos. Filhos, netos ou mulheres, irmãs que possuem meios e que têm relação estreita com essas pessoas. E eu gostaria de terminar resumindo tudo que foi dito, não pela minha boca, mas pela boca de Matthew Henry, que foi dito aqui, que ele faz um resumo dos ensinos que apresentam esse verso. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque tudo que nós falamos anteriormente está aqui de uma forma resumida. Então, Matthew Henry diz assim: aprendamos então o seguinte. Primeiro, na igreja primitiva, as viúvas pobres eram cuidadas e recebiam a devida provisão. E as igrejas de Cristo, nos nossos dias, deveriam seguir esse bom exemplo, tanto quanto possível. Na distribuição da caridade ou donativos da igreja, grande cuidado deve ser tomado para que as pessoas que mais precisam e merecem a generosidade pública realmente a recebam. Uma viúva não deveria fazer parte dos cuidados específicos da igreja se tivesse familiares que fossem capazes de sustentá-la, ou se não tivesse uma boa reputação em realizar boas obras, mas vivia em prazeres. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo querem casar-se. Terceiro, o crédito da religião e a reputação das igrejas cristãs estão muito interessados no caráter e comportamento daqueles que ocupam algum cargo na igreja, mesmo de natureza inferior, como o trabalho das que auxiliavam os diáconos, ou que recebem donativos da igreja. Se não se comportarem bem, mas forem tagarelas e curiosas, elas darão ocasião à maledicência do adversário. Quarto, o cristianismo compele seus adeptos a socorrer seus amigos pobres, especialmente viúvas pobres, para que a igreja não seja sobrecarregada com eles e possa socorrer aquelas que são verdadeiramente viúvas. Pessoas abastadas deveriam ter vergonha de sobrecarregar a igreja com seus familiares pobres, quando têm condições de socorrê-los. Assim a igreja pode suprir aqueles que não têm filhos ou netos. E aqui, queridos, nós estamos vendo o princípio da palavra de Deus, de exercer misericórdia. Aquilo que claramente o Velho Testamento fala, que Deus faz para com pobres, viúvas e órfãos. E nós, como povo de Deus, devemos representar a imagem de Deus nesse mundo, agindo dessa forma com aqueles que estão ao nosso redor. Nós não somos perfeitos, nós falhamos em muitas coisas, mas temos que pedir a graça de Deus para que no nosso meio possa existir reflexos dessa imagem, dessa misericórdia, da bondade e da santidade de Deus em nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua muita misericórdia, pela tua bondade, Senhor, porque somos alvo, Senhor Deus, dessa bondade todo o tempo, Pai. Nós sabemos que nós não dependemos de igreja, não dependemos de homens, nem do nosso trabalho, mas dependemos do Senhor. E sabemos, ó Pai, que se nenhum desses instrumentos, ó Senhor, que o Senhor colocou à nossa disposição, Senhor Deus, funcionar, se todos esses instrumentos falharem,
A tua palavra nos diz que o Senhor sustenta e guarda o seu povo. É nele que nós confiamos. E é nele também que nós exercemos, ó Pai, a misericórdia, a compaixão, Senhor Deus, que exercemos, ó Pai, aquilo que o Senhor nos chamou, Senhor, a exercer no meio do teu povo, Pai. Que o Senhor esteja nos dando sensibilidade e condições, ó Pai, abençoando o teu povo, para que possamos abençoar outros, aqueles que necessitam, Senhor Deus, do nosso auxílio. Fica com o teu povo, Pai, fica com a tua igreja, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.